Hoje eu quero falar um pouco sobre relacionamento. Quando na verdade a gente às vezes fala de namoro, a gente fala de flores, paixão, amor, a gente ali começa a contar as nossas conquistas, né? Como a gente conquistou aquela pessoa, como que foi aquela coisa maravilhosa que aconteceu na nossa vida. Quando falamos de noivado, já é algo mais sério, um pouco, né, de um compromisso mais sério. E quando falamos em casamento, às vezes se torna um pouco assustador, porque a gente acaba assumindo um compromisso mais sério e nem sempre, todas as vezes, a gente está preparado para esse momento, que é o momento do casamento. E no casamento é muito diferente do namoro, porque no namoro a gente enfrenta algumas dificuldades, mas por a gente não ter um compromisso tão sério como o casamento, a gente consegue contornar ou resolver algumas coisas, porque a gente ali está no momento de paixão, a gente está no momento ali um pouco delicado, sensível, e a gente consegue resolver as coisas de uma forma mais rápida. Nem sempre é assim, mas na maioria das vezes a gente consegue resolver. Quando a gente está no noivado, na verdade, a gente está partindo para um compromisso bem mais sério. Então a gente às vezes escapa um pouco daquelas coisas de namoro e a gente já entra em algo mais sério. Então a gente começa a levar as coisas mais sério e a gente começa a se envolver com algumas coisas, com compromissos, com o futuro. Então ajuda um pouco a tirar algumas criancices que a gente às vezes comete durante ali o namoro. E no casamento a gente passa a enfrentar algumas dificuldades, porque nem todos, né, às vezes a gente não foi preparado para este momento. O casamento é algo que a gente está ali, é como se fosse uma escola, a gente vai aprendendo a cada dia como viver, como lidar, porque na verdade são pessoas diferentes, natureza diferente, às vezes criação diferente, e a gente às vezes tem um pouco de dificuldade de conviver com aquela pessoa. Por quê? No namoro, você está namorando, a pessoa vai para a casa dela, você vai para a sua casa, e ali, se houver alguma desavença, algum problema, a gente consegue resolver. Você consegue resolver aquilo tudo pelo telefone, manda uma mensagem, manda um direct no Instagram, no WhatsApp, enfim, você consegue ali resolver essa situação. Mas quando acontece algo dentro do casamento, as coisas modificam, porque ali você já está convivendo dentro de um ambiente com aquela pessoa e às vezes o comportamento daquela pessoa é totalmente diferente do seu, então as coisas se tornam mais difíceis. É o momento que a gente fica num beco sem saída e a gente tenta procurar ajuda de alguém e às vezes a gente não encontra alguém na altura para nos ajudar da forma correta que deve ser ajudado. E às vezes a gente tem que recorrer a uma pessoa mais madura, a gente tem que recorrer a um profissional ou um líder espiritual, que seja um pastor, um líder espiritual da sua religião, para estar orientando você no que você deve fazer, porque às vezes a gente está de cabeça quente, a gente acaba tentando ali no meio dos problemas, do sufoco, da pressão, a gente acaba tentando resolver as coisas de uma forma errada, porque a gente nem sempre tem experiência para isso. Mas ao longo dos anos, ao longo dos dias, dos meses, né, do relacionamento, você começa a conhecer a pessoa e você vai adquirindo uma habilidade para aprender a contornar a situação, ou pelo menos você conseguir diminuir o reflexo do problema que acontece dentro do relacionamento. Na verdade, o casamento, ele acontece muitas coisas boas dentro do casamento, filhos, famílias, conquistas, a
a gente dá um salto muito grande para frente, a gente tem momentos maravilhosos na nossa vida dentro de um relacionamento. O que acontece é que, às vezes, as pessoas não vê esse lado que a gente tem, esse lado não é divulgado com tanta frequência. Quando acontece um problema dentro do relacionamento, a propaganda dele é muito grande. Então acaba afetando o relacionamento, acaba afetando a família, porque as coisas quando elas notícias ruins, as notícias se propagam com uma velocidade muito grande. Elas vão numa velocidade imensa. Quando é coisas boas, a gente tem um pouco de dificuldade para levar aquela notícia para frente. Então, o conselho que eu dou para você que está entrando ou que está em um relacionamento que está cheio de problemas, dificuldades, e você não sabe o que você vai fazer, a primeira coisa que eu indico a você é dobrar os seus joelhos e falar com Deus. Pedir calma, pedir a Deus que te dê sabedoria. Depois você procurar alguém como um líder espiritual, às vezes um conselheiro, né, espiritual da sua igreja, uma pessoa que entende do assunto, que tem uma experiência de relacionamento, para poder estar te ajudando a aconselhar você como você vai viver ou como você vai fazer dentro daquilo que você está querendo, do que você está passando ali e que você precisa resolver. Porque não adianta a gente ter um problema na nossa vida, no nosso casamento, no nosso relacionamento, e a gente procurar uma pessoa que não tem experiência. Essa pessoa não vai passar nada para você. Então eu indico você a procurar um pastor da sua igreja, um líder espiritual da sua igreja, ou uma pessoa muito assim que te respeita, que você vai se abrir com aquela pessoa e ela não vai sair por aí falando para todo mundo aquilo que você conversou com ela sobre o seu relacionamento, porque na verdade nós não podemos sair por aí contando a nossa vida, abrindo a nossa vida para todas as pessoas. Às vezes a gente está se abrindo com uma pessoa achando que a gente está se abrindo com a pessoa certa, a gente está se abrindo com a pessoa errada e aquela pessoa acaba prejudicando mais a nossa vida e dificultando mais o nosso relacionamento, o nosso casamento, o namoro, o noivado, enfim, o que você está passando na sua vida. Então, são três coisas que são um pouco delicadas: namoro, noivado, casamento. Tem pessoas que elas já casam, nem namora, nem fica noivo, já casa. Então é pior ainda, porque você não conhece a pessoa, não conhece os hábitos da pessoa, os defeitos que a pessoa tem. Porque querendo ou não, nós temos nossos momentos, às vezes a gente está bem, às vezes a gente não está. E às vezes é difícil a gente passar para aquela pessoa o que a gente está passando, ela entender o momento que nós estamos passando. Por exemplo, às vezes a gente está com um problema interno, a gente está com uma dificuldade, e aquela pessoa tem dificuldade também de estar nos ajudando porque ela não está preparada para aquilo. Eu acho assim, o médico ele foi preparado para cuidar de pessoas enfermas. O psicólogo foi para cuidar de pessoas que têm problemas emocionais, problemas psicológicos, enfim. Então, o enfermeiro, ele cuida das pessoas que estão doentes, ele é auxiliar. Então, eu preciso buscar auxílio de pessoas que podem me ajudar naquele assunto, pessoas que podem me aconselhar, pessoas que têm um conhecimento sobre o assunto para poder me ajudar no meu relacionamento, naquilo que eu preciso. Se eu procurar uma pessoa que não tem conhecimento, ela vai acabar prejudicando mais ainda o meu relacionamento. Então eu preciso procurar um profissional. Se eu não tenho confiança, se eu não confio nas pessoas que estão ao meu redor, que eu sei que elas não são maduras o suficiente para poder estar me ajudando, eu vou procurar um profissional. Eu vou pagar um profissional, vou procurar um líder espiritual para estar me ajudando e me aconselhando naquele assunto que eu tenho dificuldade.
porque senão você vai acabar dificultando mais ainda o seu relacionamento. Ao invés de você estar sendo ajudado, você vai se atrapalhar mais. Por quê? Porque às vezes a pessoa que você vai contar os seus problemas, ela gosta muito de você. Então, quando você chega lá desabafando com ela, falando que você está com problemas no seu relacionamento, você fala tanto que aquela pessoa está te magoando, tanto que aquela pessoa está te ferindo, aquele amigo seu acaba se doendo pelo aquilo que você está falando e acaba tendo uma certa resistência contra aquela pessoa, cria um certo ódio contra aquela pessoa. Então, isso vai dificultar aquilo que você procura naquela pessoa. Então, por ele ser ou ela ser amigo, ser muito próximo a você e ter assim uma amizade muito próxima a você, de infância, ou conviveu com você há muito tempo, qualquer pessoa que lhe fizer mal, ela vai se sentir ameaçada também, ela vai se sentir mal porque está vendo você mal. Quer um exemplo? Se você procura um amigo e fala, olha, a minha esposa ou o meu esposo está me maltratando, está falando isso, aquilo. Essa pessoa vai dizer o que para você? Na maioria das vezes ela pode dizer assim, então, se não está dando certo, você separa, você larga, deixa. Por que essa pessoa vai fazer isso? Porque ela acha que dessa forma ela está te ajudando. Dessa forma, ela vai livrar você do sofrimento. Porque às vezes a pessoa tem tanta amizade com você, tanto apego a você, que se você estiver sofrendo ou passar algum problema, ela também vai passar também. Então, o meu conselho para você é que você procure um profissional, é que você procure a ajuda de uma pessoa que vai te ajudar, uma pessoa que não vai te dar, não vai acobertar os seus erros e prejudicar a pessoa lá, a sua esposa, o seu esposo, a namorada, o noivo, porque dependendo para quem você vai falar, ela pode te aconselhar mal e o seu relacionamento ir de mal a pior. Porque às vezes você já está com problemas no seu relacionamento, você vai buscar ajuda de pessoas que não conhece, que não entende, e você acha, nossa, essa pessoa gosta muito de mim, ela não quer ver eu sofrendo, ela está certa, eu tenho que separar, eu tenho que deixar. E muitas das vezes a resposta correta não é essa. A resposta correta é lutar. A resposta correta é orar, a resposta correta é acreditar em Deus, a resposta correta é colocar diante de Deus as suas dificuldades, os seus problemas e pedir ajuda a Deus. Quando você dobrar os seus joelhos diante de Deus e pedir ajuda a Ele, Ele vai usar pessoas certas e corretas para poder estar te ajudando. Pessoas que vão ver que você precisa de ajuda para estar socorrendo a sua família e a sua casa. Então, ao longo do seu relacionamento, você vai ter que adquirir habilidades, você vai ter que amadurecer, você vai ter que ceder alguns momentos, você vai estar certo, mas você vai ter que ceder, como se você tivesse certo. Infelizmente, é assim, para você manter a paz. Por quê? O inimigo, ele vem com tudo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. O inimigo, ele não gosta de família. Ele não gosta de paz na família, ele não gosta de ver os filhos bem com os pais, o esposo com a sua esposa. Ele não gosta. Então, ele vai causar conflitos. Então, se você procura pessoas que não têm conhecimento do assunto, você vai acabar prejudicando mais ainda o seu relacionamento. Então, se você hoje está passando por alguma dificuldade no seu relacionamento, você não vai jogar fora por causa de uma discussão, por causa de uma briga, ou por causa de um momentozinho que você teve ali, uma discórdiazinha e acabou, vamos cada um para o seu lado. Não, você vai procurar resolver o problema. Então, existe tempo para você resolver esse problema, existe recursos para você resolver os seus problemas. Então, se você está me ouvindo agora, eu estou com dificuldade no meu relacionamento, meu casamento está para acabar, procure ajuda. Porque se você tentar resolver com os seus próprios pensamentos, com as suas próprias atitudes, você vai acabar colocando o seu relacionamento no fundo do poço.
Você vai acabar colocando o seu relacionamento no buraco. Então eu indico para você uma coisa: entregue diante de Deus, entregue para Deus os seus problemas, suas dificuldades, a sua família, o seu relacionamento e fala: Deus, eu preciso de ajuda. Eu preciso que o Senhor me ajude a buscar ajuda, o Senhor ajude eu a resolver os problemas que estão acontecendo dentro da minha vida, da minha família, na minha casa. Eu preciso de ajuda, eu não consigo resolver sozinho. Eu preciso que o Senhor me ajude a resolver os problemas que estão acontecendo, porque eu não estou encontrando ajuda em amigos, em terceiros. Porque às vezes, irmãos, terceiros pode ser o fundo do poço para o seu relacionamento. Terceiros às vezes não vai conseguir, né? A gente respeita amigos, a gente respeita muitos amigos. Ah, porque você não buscou ajuda? Não estou falando que todos os amigos são ruins, mas é que às vezes a pessoa ela pode te dar uma resposta para te ajudar, para te agradar, porque ela está vendo você sofrer, mas ela tem que entender que você tem uma família. Você tem uma filha, tem um filho, tem uma esposa, e que algo está causando problemas dentro da sua vida, que algo está causando problema dentro do seu casamento. Então você não precisa se separar da sua família, você precisa resolver o problema. Se você não conseguir resolver o problema, se tudo está difícil, se as coisas fugiram do controle e está chegando num buraco sem fundo, aí sim você pode até querer tomar uma decisão. Mas antes de você tomar qualquer decisão, procure pensar, procure esfriar a cabeça, procure a cada dia